Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou a Stephanie Spíndola e hoje a gente vai falar da segunda temporada de Homecoming com spoilers, timeline e tudo que tem direito. Atendendo a pedidos do canal, eu tô fazendo esse vídeo com spoilers da segunda temporada de Homecoming. Pra quem não sabe, eu sou muito fã dessa franquia e aqui no canal já tem 2 vídeos, um com resumo da primeira temporada e o outro com a segunda temporada sem spoilers. Então, se você assistiu só a primeira temporada e não quer tomar spoilers da segunda, você pode assistir o nosso resumo. E se você quer só saber assim, como é que tá a segunda temporada, será que tá legal? Pode assistir as nossas primeiras impressões também, que não tem nenhum tipo de spoiler. Eu vou deixar os links aqui no card. Então, a segunda temporada de Homecoming veio aí com muita expectativa dos fãs, né, e também da crítica, que adoraram a primeira temporada, que teve uma super avaliação, e as pessoas amaram o desenrolar da história, enfim, todo o trabalho desenvolvido aí pelos showrunners. E, pra mim, não alcançou as expectativas que eu tinha. Mas a gente já chega lá. Só para contextualizar, Homecoming é baseado num podcast da Gimlet Media, então ele já existia antes da primeira temporada, a Amazon comprou os direitos e trouxe para o streaming. Na primeira temporada a gente tem a Julia Roberts no papel principal, interpretando a Heidi, e o Stephen James interpretando o Walter Cruz, além do Bob Cannavale interpretando o Colin Belfast. Então esses são os personagens que mais aparecem na primeira temporada, que é durante ali a instalação do Homecoming e o tratamento dos veteranos de guerra, né, que tem algum tipo de trauma que ainda não foi superado e que ingressam nesse programa para poder voltar à vida normal depois de saírem dos campos de batalha. Na primeira temporada a gente tem 2 linhas do tempo, então essa aqui é no passado, que é quando acontecem esses tratamentos com os veteranos, e no presente, que seria 2018, 2022. Então no presente a Heidi, ela tá trabalhando num restaurante e ela não lembra dos acontecimentos lá do Homecoming. Um dia um detetive chega para falar com ela, que é o Thomas, e ela não lembra da instalação, ela não lembra do Walter Cruz, ela não lembra de nada, ela tem um gap muito grande na memória dela, que ela nem sabe por que ela tá trabalhando naquele restaurante, por que ela mora com a mãe dela, enfim, tem uma parte da vida dela que foi apagada, e a partir disso a gente vai recolhendo essas memórias, né, recolhendo esses acontecimentos para entender tudo o que rolou. Então a gente tem o fim da primeira temporada, com uma cena entre a Heidi e o Walter Cruz, já no futuro, né? Dá a entender que ele lembra dela, porque ele faz uma coisa ali na mesa, ele mexe num garfo, da mesma forma que ele mexia numa caneta que ela tinha no escritório lá no Homecoming. Então dá a entender que ele lembra dela e que ele lembra da época na instalação. Então que ele também recuperou as memórias dele e sabe quem ela é. E é isso que a série nos deixa entender. Depois desse momento a gente tem uma cena pós-créditos, que é com a Audrey, interpretada pela Hong Chau, que era uma recepcionista da Geist, da empresa onde trabalha o Colin Belfast. A gente vê essa cena pós-crédito, ela tem uma reunião com o Colin e ela diz que ele tem que assinar um termo em que ele toma total responsabilidade por tudo que aconteceu no Homecoming para não trazer consequências para Geist. Até aquele momento a gente achava que ela era só uma recepcionista, mas ali ela toma um papel muito ativo como dona da empresa, basicamente, né, como muito próxima ao dono da empresa, e a gente fica confuso assim no final da primeira temporada, e esse é o gancho para a segunda. Cool. Trazendo para a segunda temporada, a gente tem então a personagem Alex, da Janelle Monáe, e ela é namorada da Audrey. E a partir disso a gente começa a entender o que foi que aconteceu naquela cena pós-crédito. A Audrey era sim uma recepcionista, né? Sempre foi uma recepcionista. Ela recebe uma ligação de uma funcionária da Secretaria de Defesa do governo, dizendo basicamente assim: ferrou tudo lá no Homecoming, deem um jeito de vocês, escondam provas, enfim, façam o que for necessário, porque as investigações vão chegar em vocês. E aí a Audrey, desesperada, conversa com a Alex o que ela poderia fazer. Elas duas bolam um plano, ela chama o Colin, finge que conhece o dono da Geist, dá esse migué aí, ele assina o papel e ela vai falar com o cara, né, com o Leonard. E a partir disso, nem o dono da empresa sabia que o tal do Homecoming acontecia, ele não tinha noção do que estavam fazendo com os experimentos dele. Ele tinha uma ideia de que a empresa era voltada para a saúde, então que ele queria fazer produtos tanto de comer quanto de usar que pudessem ajudar na saúde das pessoas. Então eram essas as pesquisas que ele fazia. Só que um elemento que ele descobriu ajudava a fazer esquecer algumas coisas,
né? E que ele vendia como uma loçãozinha pra tirar um pouco da ansiedade, pra dar coragem pra pessoa tomar atitudes que a própria Audrey usa pra poder falar com o Colin Belfast. Então, quando ele descobre tudo o que acontece, ele fica desesperado. Ele nem sabia que o filho dele, junto com o Colin, estava fazendo isso. Então ele demite os dois e deixa a Audrey como responsável aí da empresa e responsável por dar um jeito na condução da investigação, tanto pelo governo quanto pelo exército, né? Afinal, eles estavam aplicando isso em veteranos, então o exército estava envolvido. Com o passar da história, a gente vê aí que o exército tem grande interesse nesse remédio, porque gostaria de fazer as pessoas esquecerem realmente os traumas que eles tinham, independente se isso trouxesse uma consequência difícil para a vida dessas pessoas. Então, assim, o que dá a entender é que essa segunda temporada ela se passa logo depois da primeira, mas a gente acompanha a Jack como a principal, como uma mulher que perdeu as memórias, né? Começa com esse gancho, ela é uma mulher que perdeu as memórias, ela não sabe quem ela acha que é vítima de uma conspiração, e ali no meio da temporada a gente descobre que na verdade ela é a namorada da Audrey e que o Walter Cruz atacou ela. Não atacou, na verdade, ela atacou o Walter e aí ele aplicou a injeção nela e ela acabou esquecendo tudo. Os episódios são tudo fora de ordem, então eles não estão em linha cronológica e por isso a gente fica um pouco perdido. Are you kidding me? A ideia era ter um elemento misterioso que nem foi o da primeira temporada, em que tu vai recolhendo as peças pra unir no final e tu ter uma grande revelação. Só que nessa segunda temporada parece que tudo é extremamente reciclado, né? A gente não tem tanto o fator surpresa que a gente tinha na primeira temporada. Parece que é basicamente emular o que aconteceu na primeira com uma outra personagem, em outra circunstância, mas tentando se valer ainda tanto da empresa quanto dos personagens antigos, no caso o próprio Walter Cruz, que tem um papel aí crucial nessa história também. O que fica muito estranho é que não são as atuações que são ruins nem nada do tipo, e o formato segue o mesmo, né? São pouquíssimos episódios, cada um com 20 minutos, 25 minutos. É super rápido de assistir, então ela não é uma série maçante, mas ficou faltando algo que realmente te desse vontade de saber por que aquela mulher perdeu as memórias, sabe? No início parece super instigante, mas com o tempo as coisas vão ficando muito sem graça. E não tem aquele elemento interessante que tem na primeira temporada. Talvez por a gente já saber que é aquela frutinha que faz as pessoas esquecerem. Talvez por a gente já saber que a empresa é meio maligna. A gente já ter passado por todas essas etapas na primeira temporada, que a segunda não parece tão interessante, não parece tão legal. Não quer dizer que ela não seja bem feita, não quer dizer que a estética não seja parecida com a da primeira temporada. Ela é muito bem emulada, muito parecida com a direção do Sam Esmail, mas faltou alguma coisa. E isso acaba sendo muito triste, porque a primeira temporada ela termina muito perfeita, e se a partir dessa segunda temporada tudo fosse na visão do Walter Cruz, então se ele fosse atrás de saber o que aconteceu com ele e que tudo fosse só sobre ele, talvez fosse melhor aproveitado, porque a primeira temporada te deu um gancho pra isso. Mas a partir do momento que tu tem a história dele correndo por fora, em algum momento se cruzando com a história dessa outra pessoa que teve as memórias apagadas, e aí tu descobre que na verdade ela tem uma profissão que é meio malvada também, que fica enganando pessoas inocentes e tal, tudo parece perder um pouco do peso e não foi algo que me agradou. Além do mais, até agora tem coisas que pra mim não fizeram sentido. Por exemplo, na primeira temporada, na cena em que ele encontra a Hyde, finalmente ela tá há muito tempo viajando pra encontrar com ele, porque ela tem mais ou menos uma noção de onde ele possa estar, ela conversou com a mãe dele, então ela pega o carro e começa a viajar pelos Estados Unidos pra tentar encontrar a casinha que eles tanto pensaram em morar juntos, perto de um riacho e tal. Quando ela encontra ele, que ele faz um negocinho lá com o garfo, ele demonstra lembrar dela, né? E ele diz pra ela que falta só um dia pra ele terminar um deck que ele tá fazendo na casinha dele lá perto do riacho. Na segunda temporada, quando tem a cena da Janelle Monáe chegando na casinha dele, o deck parece exatamente igual ao da primeira temporada. Então, ou o momento que ele encontra a Hyde, aquele momento especificamente, se passa depois dos acontecimentos da segunda temporada, depois de tudo que aconteceu ali, e só depois ele encontra com ela e finalmente tá terminando o deck, e por isso que ele lembra dela, ou houve algum problema aí pra que, de alguma forma, essas cenas não estão se batendo, porque senão não faria sentido ele lembrar dela e não lembrar de todo o restante. Foi só um bite ali do roteiro pra que a gente pensasse que ele lembrava, mas na verdade ele não lembrava dela, e aí toda a cena final da primeira temporada acaba perdendo peso.
ainda não cheguei a um consenso sobre isso, então se você tem alguma coisa, alguma ideia sobre o que aconteceu, deixa aqui nos comentários. De acordo com os showrunners, a série vai ter uma terceira temporada, então a gente já pode esperar aí um desenrolar da história do Walter Cruz, já que no final da segunda temporada ele pegou uma lista dos outros veteranos que a Reid tratava no Homecoming. Então provavelmente ele vai ir atrás da história dele e da história desses outros veteranos, ou esperar o que os showrunners vão trazer, se vão trazer um novo personagem para ter alguma associação com a Geist, ou sei lá, alguma outra história. Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui, se inscrever no canal. Se você tem teorias sobre a primeira temporada, a segunda temporada, deixe um comentário aqui, vamos debater, eu vou respondendo e a gente vai construindo isso junto. Não esquece que aqui na descrição tem o link do Apoia-se, então a partir de R$5 você pode nos ajudar a manter o nosso site, podcast, YouTube e a gente fazendo conteúdo todos os dias pra vocês. É isso, até a próxima e valeu!